Você tem dúvidas em investimentos sobre renda fixa? Então vem aqui que eu vou te explicar de um jeito muito simples. Quando você investe em renda fixa, na prática você está emprestando o seu dinheiro para alguém em troca de juros. Mas a pergunta é, para quem você está emprestando? Afinal, quando você empresta dinheiro para alguém, o risco é se esse alguém não te pagar. Primeira opção, você pode emprestar para o governo. Aqui a gente está falando daqueles títulos do Tesouro Selic, IPCA+, Tesouro Pré-fixado. Esse é o famoso risco soberano, que é considerado o menor risco que você pode investir no nosso país. E isso acontece porque se o governo não tiver dinheiro para te pagar, ele simplesmente cria dinheiro. Isso acontece porque ele tem o poder de emitir o que nós chamamos de papel moeda. Só que aí ele gera um outro probleminha. Quando ele faz isso, a inflação sobe e com isso o seu poder de compra cai. Segundo modelo mais comum de renda fixa é quando você empresta para os bancos. Aqui os mais famosos são os CDBs, LCI, LCA. Já aqui o risco é o banco quebrar. Mas calma, existe o FGC, que funciona como um seguro para o investidor. Ele cobre até R$250 mil por instituição financeira, limitado a R$1 milhão a cada 4 anos. E aqui tem um erro que muita gente comete. A garantia não é para a corretora ou o banco que você usou para investir. Nem precisa para isso. A garantia é para o banco que emitiu o título, ou seja, para quem você emprestou o dinheiro. Um exemplo bem rápido. Imagine que você investe pela XP, mas compra um CDB lá do Bradesco. O seu dinheiro não está na XP, ele está lá no Bradesco. Afinal, o seu empréstimo e quem te deve é o Bradesco. Se a XP quebrar, não muda nada, você não perde nada, não é um problema para você. Agora, se o Bradesco quebrar, aí sim você vai ter que acionar o FGC e receber o seu dinheiro até R$250 mil. Então, sim, você sempre vai buscar as melhores rentabilidades, mas sempre diversificando entre os bancos e cuidando com esse limite por instituição do FGC. E um detalhe, como emprestar para o banco tem um risco maior do que emprestar para o governo, a rentabilidade tende a ser maior emprestando para o banco do que emprestando, então, para o governo. E terceiro, mas não menos importante, você pode emprestar para empresas. Aqui a gente está falando das debêntures, dos CRIs, dos CRAs, mas atenção, agora começa a parte onde você deve realmente parar para prestar atenção. Quando você empresta para empresas, não existe o FGC, ou seja, se a empresa quebrar, você pode não receber seu dinheiro. Em troca disso, claro, o retorno tende a ser maior. Afinal, o risco de emprestar para uma empresa é maior do que emprestar para um banco, que também é maior do que se emprestar para o governo. Então, atenção, antes de investir, presta atenção nisso. Olhe, endividamento e fluxo de caixa dessa empresa, as garantias que ela te oferece para tomar esse crédito, a finalidade da captação desse recurso com os investidores e o rating dessa empresa também. E lembra, rentabilidade, claro que é importante, mas nunca pode ser o primeiro, muito menos o único critério nesse tipo de investimento. E convenhamos, em nenhum outro também. Aí você me pergunta, tá, mas como que pagam esses investimentos? Existem basicamente 3 formas. O primeiro são os títulos pré-fixados. Você já sabe a taxa final. Exemplo, 10% ao ano. Simples desse jeito. Independente de qualquer coisa, você vai ganhar esses 10% ao ano. Segundo jeito, são os títulos pós-fixados. Você recebe um percentual do CDI, que está vinculado lá à taxa Selic. Exemplo, se você ganha 110% do CDI, se a taxa Selic subir, você ganha mais. Se a taxa Selic cair, você ganha menos. Ou seja, sempre vai variar de acordo com o aumento ou a redução da taxa de juros vinculado a esse percentual do CDI que você contratou. O terceiro são os títulos híbridos. Eles misturam uma taxa pré-fixada com uma taxa pós-fixada. O mais comum é uma taxa que combina a inflação mais a taxa fixa. Exemplo, IPCA mais 6% ao ano. O IPCA é a taxa pós-fixada, afinal você não sabe qual vai ser a inflação. Já os 6% é a taxa pré-fixada. Então imagine que o IPCA seja 6%. Você vai ganhar os 6% do IPCA, mais os outros 6% da taxa pré-fixada. Total, 12% ao ano. Se o IPCA for 4%, você ganha 4% do IPCA, mais 6% da taxa fixada. Total, 10%. Ou seja, nos títulos híbridos, você protege o seu poder de compra e ainda garante um juro real que já vai estar pré-fixado. E para terminar, uma verdade que é extremamente importante. Apesar do nome, renda fixa nem sempre é fixa. Nos títulos pós-fixados, o juro vai variar dependendo da economia. E nos outros, os pré-fixados ou os híbridos, dependendo do título, tem um prazo. Se você ficar com o título até o vencimento, você vai receber o combinado. É a renda fixa. Agora, se no meio do caminho do título você quiser se desfazer dele, ou seja, vender para uma outra pessoa antes do vencimento, você tem o que nós chamamos de marcação a mercado. Na prática, é o preço do título se você quiser sair dele antes dele vencer. Exemplo, você comprou uma debênture para 5 anos, mas no 3º ano você quer resgatar o seu dinheiro antes dela vencer. Você consegue, mas você pode ter um ágio ou um deságio na hora dessa venda. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. É o preço do título no dia se você quiser sair antes do vencimento. Ou seja,
Nesses casos, a renda fixa não é fixa. E acredite, dependendo do caso, esse preço durante o prazo de vencimento pode variar mais do que a bolsa. Gostou? Então faz o seguinte, salva e compartilha esse vídeo com um monte de gente, porque tem muitas pessoas à sua volta que também têm as mesmas dúvidas e não sabem esses pequenos detalhes sobre a renda fixa.